Oi, pessoal, tudo bem? Nesse curso de Direito Urbanístico, nós finalmente chegamos ao ponto de definir o que significa direito urbanístico. Eu falei em outras aulas sobre o conceito de município, sobre o conceito de cidade, sobre zona urbana, zona rural, distrito, ou seja, sobre uma série de conceitos básicos, mas não cheguei a falar exatamente sobre o que é o direito urbanístico e, portanto, nós vamos tratar desse assunto nesses comentários agora. Então vejam, nós temos uma diferença clara entre o que é direito urbanístico, o que é direito municipal, o que é direito imobiliário e outras áreas. O direito urbanístico é o direito que cuida das cidades, e nós já vimos que a cidade é um sistema que envolve aglomeração populacional, atividades econômicas próprias, elementos infraestruturais próprios, sobretudo o lote e o domínio urbano, e também atividades culturais próprias. Então, o direito urbanístico trata de tudo isso e, obviamente, busca, com as suas regras, promover um desenvolvimento sustentável da cidade, ou seja, de maneira a viabilizar direitos da população atual e também resguardar os recursos urbanos e ambientais para que as próximas gerações possam ter dignidade nas cidades. Então, o foco central do direito urbanístico é cuidar da cidade e promover um desenvolvimento urbano sustentável, tá certo? Além disso, pessoal, o direito urbanístico cuida dos processos de parcelamento do solo, ou seja, de loteamento, de desmembramento e assim por diante. Cuida também da ocupação do solo e do uso do solo, uso residencial, uso comercial, uso industrial e assim por diante. Nós temos, além da cidade formal, como eu já falei, a cidade informal. E o direito urbanístico, em relação à cidade informal, traz as políticas de regularização. Então, nós podemos dizer que o direito urbanístico também cuida da regularização da cidade informal. Nós temos políticas de regularização fundiária, nós temos políticas de regularização de atividades econômicas informais na cidade, nós temos políticas de regularização de uso de espaços públicos e assim por diante. Além disso, o direito urbanístico cuida da gestão do domínio urbano, ou seja, dos logradouros públicos, das áreas verdes urbanas, das calçadas, ruas, avenidas e assim por diante, não é mesmo? E, por fim, eu diria que o direito urbanístico trata da viabilização das funções urbanísticas essenciais. Quais são essas funções urbanísticas essenciais? Basicamente, a função provedora, ou seja, de se estruturar uma cidade que viabilize serviços públicos essenciais para a população, serviço de energia, serviço de telefonia, serviço de transporte, serviço de iluminação pública, serviço de saneamento básico e assim por diante. Em segundo lugar, nós temos uma função integradora, ou seja, a cidade é o espaço dos fluxos, a cidade é o espaço das trocas. O ser humano se une em cidades para viabilizar essas trocas, trocas comerciais, trocas de afeto, trocas culturais, trocas de todos os tipos e, obviamente, é muito importante que a cidade seja estruturada de maneira a viabilizar essa integração, viabilizar a troca, viabilizar o fluxo, a circulação. E, seguindo essa lógica, nós podemos falar também de uma função de mobilidade. Para que haja troca, para que haja contato entre os cidadãos urbanos, é preciso que haja possibilidade de circular, não é mesmo? E aí é que entra a função de mobilidade. Então, esse é o grande objeto do direito urbanístico. O direito urbanístico trata da cidade, não é? E trata do seu desenvolvimento, da regularização dos processos informais, do uso dos elementos infraestruturais, tudo isso para que essas grandes funções sejam viabilizadas. Notem, pessoal, que o direito urbanístico não se confunde com o direito municipal nem com o direito imobiliário. O direito municipal é também uma área do direito público, mas o direito municipal tem como foco a figura do município, que é uma pessoa jurídica de direito público interno, uma esfera federativa, de acordo com a nossa Constituição, e, obviamente, aí o direito municipal trata da organização do município, das suas atividades político-administrativas, da sua estrutura financeira, tributária e orçamentária, do seu patrimônio, dos seus bens, dos seus agentes públicos. Então, vejam que o direito municipal tem um objeto bastante aberto, mas focado na figura do município, diferentemente do direito urbanístico, que tem como foco a figura da cidade, e cidade é diferente de município, como eu já expliquei em outras aulas. Além disso, o direito urbanístico não se confunde com o direito imobiliário, que é um subramo do direito privado focado na exploração econômica, principalmente da propriedade urbana
estruturado, ou seja, dos lotes. Então, a ideia do direito imobiliário é viabilizar a exploração econômica desses lotes para a construção de casas, para a construção de edifícios de apartamentos, para a construção de prédios comerciais, de prédios industriais e assim por diante. Então, o direito imobiliário cuida das edificações, cuida das incorporações, cuida dos condomínios, também trata bastante de figuras de direitos reais e assim por diante, tá certo? Então, vejam que essas 3 disciplinas elas acabam se interpenetrando em alguma medida, mas são diferentes porque têm um foco distinto, tá bom? Voltando aqui para o direito urbanístico, qual é o conteúdo que nós estudamos nessa matéria? Bom, para explicar esse conteúdo, eu particularmente costumo dividir o direito urbanístico em direito urbanístico geral e direito urbanístico especial. Essa é uma divisão minha, essa divisão não é tão comum na doutrina, mas eu acho que ela é bastante útil. Dentro do direito urbanístico geral, nós estudamos os conceitos fundamentais de direito urbanístico, o que é cidade, o que é zona urbana e assim por diante, e também os princípios do direito urbanístico. Estudamos ainda as competências legislativas e executivas do direito urbanístico, isso vai ser objeto de uma aula específica só sobre competências. Estudamos ainda as diretrizes nacionais de desenvolvimento urbano, que estão basicamente ali no Estatuto da Cidade, as normas gerais de planejamento urbano, que aparecem em várias leis, a função social do lote e do domínio urbano, e também falamos dos instrumentos nacionais de direito urbanístico, que estão lá no Estatuto da Cidade, no Estatuto da Metrópole e em outras leis gerais. Então, isso seria o nosso direito urbanístico geral. Agora, além disso, é possível sustentar a existência de um direito urbanístico especial, ou seja, um direito urbanístico que cuida de políticas urbanas específicas, como a política de mobilidade, a política de acessibilidade urbana, a política de proteção do patrimônio histórico urbano, a política de habitação e a de regularização fundiária e também a política de saneamento básico, apenas para exemplificar aqui isso que nós inserimos dentro do direito urbanístico especial. Então, com isso, pessoal, espero que tenham compreendido quais são os capítulos básicos, quais são os assuntos básicos que nós tratamos aqui dentro do direito urbanístico e nas próximas aulas vamos falar de todos esses assuntos. Um grande abraço e até a próxima.